Olá, meus queridos irmãos e amigos, paz vos seja multiplicada em Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Damos graças a Deus por mais este privilégio que Deus nos tem dado para juntos aqui estarmos e meditarmos nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Que a palavra de Deus alcance o primeiro lugar em nossos corações na tarde deste santo dia do Senhor. Vamos meditar um pouquinho em João 9, versículo de 1 até o 3. Diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O Senhor Jesus, durante o seu ministério na terra, ele encontrou diversas situações de pessoas enfermas, endemoniadas, alguns condenados à morte, e graças a Deus que Jesus, como Deus homem, ele conhecia todas as coisas. Todas as coisas ele conhecia. Nada ficou, ou seja, nada passou diante dos seus olhos que ele não soubesse. E aí, este aqui é um caso, um homem cego de nascença. Com 30 anos de idade, nunca tinha visto. E aí, ele passou, viu aquele homem, os discípulos também viram, e os discípulos perguntaram para o Senhor: Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que tipo de coisa, irmãos. Jesus respondeu: Nem ele pecou. Claro, ele não pecou. Ele nasceu cego. Alguém já viu um feto pecar? Feto não peca. Ele nasceu cego. Aí, como ele iria pecar para pagar com aquele castigo da cegueira? Não. Mas olha que tipo de julgamento, irmãos. Em nossos dias, muitas pessoas julgam desta maneira, né? Quando vê uma pessoa doente, nos dias de Jesus já era assim, né? Será que foi pecado? Pecou? O que foi que será que fez? Compete fazer isso? Isso é normal, fazer uma coisa dessa? Julgar uma pessoa que está carregando uma cruz tremenda, né? Ele nunca tinha visto na vida. E pelos acontecimentos ali, no caso dessa operação de maravilha, ele nem tinha olho, né?
Aí Jesus fez o olho dele com o pó da terra. Foi do pó que o homem foi feito, né? Aí Jesus completou o que faltava, cuspindo no chão, fez lodo, aplicou nos olhos, mandou ele lavar. Ele foi lá no tanque de Siloé, lavou o excesso e voltou enxergando. Glória a Deus. Voltou para Jesus. Voltou glorificando a Deus. Né? Os discípulos deveriam ter a hombridade de ter falado para ele: ó, perdoa nós aqui porque nós julgamos você. Né? Mas, graças a Deus, que Jesus falou que aquela cegueira foi para que o nome de Deus fosse glorificado. E o rebuliço ali foi tão grande que, ao invés dos homens glorificar a Deus, ainda julgaram, dizendo que Jesus era pecador, porque ele tinha curado aquele homem no sábado. Ora, Jesus curou foi muitos no sábado, né? Por que Jesus curou muitos no sábado? Uma grande parte das pessoas que Jesus curou foi no sábado. Qual o problema? E eles diziam que uma cura era obra. É verdade, é obra mesmo. Obra do bem. Né? Que todos os religiosos fossem usados por Deus no dia de sábado. Porque no dia de sábado Jesus tinha o costume de estar inteiramente entregue ao trabalho da obra evangelística, né? Diz a palavra que no capítulo 4, 16 de Lucas, segundo o seu costume, ele entrou numa sinagoga no dia de sábado. Segundo o seu costume. E ali não consta que ele curou alguém, mas ele ensinou. Foi entregue um livro para ele, o livro do profeta Isaías, e ele leu ali Isaías 53, que se referia a ele mesmo. E ele disse: estas escrituras se cumpriram hoje aos vossos ouvidos, porque eles estavam ouvindo da boca daquele de quem disse o profeta. Mas o julgamento era tão grande que eles disseram: esse homem é pecador. Mas alguém foi beneficiado. Não havia ali em Israel, naqueles dias, um religioso que fizesse o que Jesus fazia. Jesus curava. Jesus ensinava a verdadeira doutrina. Jesus mostrava o caminho do reino dos céus. E aí então causava ciúmes naqueles religiosos da época, que na verdade não fazia nada. Eles ensinavam também, mas ensinavam errado, né? Ensinavam as pessoas desonrar pai e mãe. Ensinavam as pessoas a fazer coisa errada. Ensinava que a oferta era maior do que o altar. Ensinava tantas coisas, né? E aí, Jesus apareceu ali no capítulo 6 de João, lá nos últimos versículos, diz: e serão todos ensinados por Deus. Se cumpriu na pessoa de Jesus essa verdade. Todos eram ensinados por Deus na pessoa de Jesus. Né? Isso ensina para nós o seguinte:
que nós precisamos pedir para Deus olhos para ver as coisas do lado certo, ver as coisas na posição certa, não julgar as coisas antes de ter conclusão das mesmas. Jesus ensinou isso, né? Não, nem ele pecou e nem seus pais. Quer dizer, se fossem os pais, tudo bem, né? Os pais podiam pecar, como tem acontecido, de pessoas, mulheres, fazer coisas que não pode e reflete no feto, né? Mas uma criança que não nasceu ainda pode pecar? Não pode. Prova tanto que para batizar um candidato ao batismo, é necessário que a pessoa saiba o que é pecado. E para a pessoa saber o que é pecado, só depois de conceber a ideia do eu, aí sabe o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Que Deus nos ajude a compreender a palavra de Deus. Em uma outra oportunidade, falaremos, na verdade, sobre o milagre. Hoje nós falamos sobre esta ideia de Jesus não julgar pelo que vê. Alguma coisa pode acontecer de alguém pecar e sofrer duras consequências, como aquele paralítico que foi curado na beira do tanque de Betesda. Jesus encontrou depois lá no templo e disse para ele: ó, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Jesus não falou o que poderia acontecer com ele, mas o advertiu. Deus nos ajude a olhar. Quando virmos alguém sofrendo, não vamos julgar por que a pessoa está sofrendo. Ou alguém morre, depois que morre é culpado. Morreu porque pecou. Não, tantas pessoas que morrem. Morre gente nova, gente velha, né? Morre. E aí, outros que ficam, não, é porque pecou. Não é verdade. Nem sempre é verdade. Nem sempre. Tá? Deus, como Pai, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.